Bem-vindo ao Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de drama e suspense, chamado Contágio, de 2011. Atenção, contém spoilers. Segundo dia, Beth está no saguão de um aeroporto. Enquanto espera seu voo, fala ao celular com John, um cara com quem ela está tendo um caso. Ela parece doente e está tossindo, mas diz que é apenas um cansaço. Em Hong Kong, um jovem desce de uma balsa e pega o metrô. Ao chegar em casa, ele está suando muito. Quando sai de seu apartamento, sua visão fica embaçada, ele acaba sendo atropelado. Em Londres, uma modelo está passando mal, ela sai do trabalho e volta para seu quarto de hotel. Mais tarde, os funcionários do hotel entram no quarto e a encontram morta no chão do banheiro. Um empresário voa para Tóquio e pega um ônibus, passa mal e acaba caindo no chão, enquanto outro passageiro filma com seu celular. Beth chega em casa e cumprimenta seu filho e seu marido, Mitch. Terceiro dia, em São Francisco, Alan, um blogueiro, está assistindo o vídeo do empresário que caiu no ônibus. Ele supõe que pode ser envenenamento por mercúrio em peixes, e que provavelmente existem mais pessoas como ele, que simplesmente não foram filmados. Mitch pega seu filho na escola, e é informado que ele está tossindo e febril. Mais tarde, ele está contando à sua esposa sobre seu dia, ela deixa cair uma xícara. Ao tentar ajudá-la, ela cai no chão e começa a convulsionar. No hospital, ela começa a ter convulsões novamente. Um pouco depois, o médico informa a Mitch que sua esposa faleceu. Ele fica em choque e não consegue aceitar, dizendo que eles apenas conversaram e ela estava apenas muito cansada. O médico não sabe o que causou isso, então recomenda uma autópsia. Enquanto Mitch está indo para casa, recebe uma ligação da babá informando que seu filho não está respirando. Ele diz para a babá ligar para a emergência e corre para casa, onde o encontra morto também. Quinto dia, dois médicos legistas estão fazendo uma autópsia no corpo de Beth. Ao abrir seu crânio, eles notam algo estranho em seu cérebro. Um deles pergunta se deve pegar uma amostra, mas o outro diz para se afastar da mesa e chamar todo mundo. Sexto dia, a doutora Erin trabalha para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Ela é informada pelo Dr. Shiver sobre sua parte para conter o vírus. Erin fica encarregada de viajar para Minnesota, onde deverá investigar e conter os casos de infecção. Mitch está em um hospital de quarentena. Sua filha, Jory, de outro casamento vai visitá-lo no hospital. Ele diz que não está doente, e só está lá por precaução. Sua filha diz que deveria estar lá, e poderia ter ajudado, mas Mitch diz que ela teria ficado doente também. Ele diz para ela voltar para a casa de sua mãe, mas ao ver que ela é tudo o que resta, decide ficar com Mitch. Doutora Erin informa autoridades do governo sobre o misterioso surto, que chegou a 47 casos confirmados e 8 mortes. Ela diz que é mais provável que seja transmitido pelo ar, e também pelas superfícies. Os funcionários não querem assustar o público, porque eles não fazem ideia com o que estão lidando. Erin diz que para determinar a escala potencial da epidemia, é crucial descobrir o número médio de pessoas que uma pessoa pode infectar. Dois cientistas, Ellie e David, estão trabalhando com a amostra do cérebro de Beth em um laboratório isolado. Eles não sabem o que é esse vírus, então enviam os resultados para um outro cientista que pode saber. Mais tarde, quando Ian está saindo de seu laboratório, ele diz aos dois cientistas que a cepa do vírus nunca foi vista antes, e parece vir de animais, quando ele é interrompido por Alan, que tenta obter algumas informações para seu blog, enquanto supõe que o vírus seja uma arma biológica, mas o cientista não diz nada. Sétimo dia, doutora Erin está no local de trabalho de Beth, conversando com seus colegas de trabalho. Nenhum deles tiveram contato direto com Beth depois que ela voltou da China, então Erin tranquiliza todos. Eles mencionam que outro colega de trabalho a levou para a casa do aeroporto. Doutora Erin imediatamente liga para ele. Ele está no ônibus, e ela o instrui a descer porque ele é altamente contagioso. Ele espera na parada até que a doutora Erin chegue com uma equipe de contenção. Enquanto isso, uma médica faz várias perguntas a Mitch sobre Beth, tentando descobrir a origem do vírus, e outras pessoas com quem ele possa ter tido contato. A médica menciona que Beth desembarcou em Chicago antes de voar para Minnesota 5 horas depois, e pergunta se ela teria saído do aeroporto por algum motivo. Mitch questiona se alguém está doente em Chicago, e que antes de se casar, ela teve um relacionamento com John, que mora lá. Ao perceber a situação, Mitch pergunta se John está infectado. A médica não responde, dizendo que ela não pode dar essa informação.
Ela informa a Shiver que o vírus contém sequências de porco e morcego, mostra também como o vírus se prende aos seres humanos. Ela também diz que o vírus continua em mutação. A taxa de mortalidade do vírus é superior a 20%, e não há protocolos de tratamento ou vacinas, então o Dr. Shiver ordena que a partir de agora, apenas laboratórios de alta segurança trabalhem nesse vírus, com medo de que ele possa escapar. Ellie liga para Ian e diz que ele não tem permissão para trabalhar no vírus porque seu laboratório não tem a certificação de segurança necessária. Ele acha que isso é um erro, pois está progredindo, e acha que só trabalhar em laboratórios administrados pelo governo retardará a pesquisa. 8º dia. Dr. Shiver informa ao público que o vírus está em Minneapolis, Chicago, Los Angeles, Boston e Salt Lake, e acreditam que essa lista cresça. O número de pessoas infectadas em todo o mundo é estimado em 89 mil. Dr. Shiver e Ellie estão no Centro de Controle e Prevenção de Doenças, discutindo o vírus com cientistas do mundo inteiro. Ninguém conseguiu cultivar o vírus em células, porque ele mata todas as células animais que eles vêm testando. A doutora Leonora, uma epidemiologista, foi enviada a Hong Kong para investigar os movimentos de Betty para encontrar o paciente zero. Ela é recebida por Sanfeng. Usando os registros do cartão de crédito, ela descobre que Betty estava em um cassino, então Leonora pede pelas fitas de segurança do cassino. Ian ignora as ordens de Ellie e continua trabalhando no vírus. Ele consegue cultivar o vírus usando células de um morcego em particular, que é o primeiro passo para fazer uma vacina. Ian compartilha a pesquisa, e Shiver não fica contente por ele ter ignorado as ordens de Ellie, e pergunta o que ele quer ganhar com isso, mas em vez de vender os resultados para alguma empresa farmacêutica, Ian apenas quer que seja reconhecido pelo seu trabalho. 12º dia. A estimativa mundial de infectados atingiu 8 milhões de pessoas. Alan é abordado por um investidor, que está buscando uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso, e acha que Alan pode ajudar, visto que ele foi o primeiro a dar atenção ao vídeo do homem no ônibus e tem falado sobre isso em seu blog desde então, alcançando mais de 2 milhões de visitantes. Alan conta ao investidor sobre Forsythia, ele acha que é a cura. Leonor assiste às filmagens do cassino onde o primeiro infectado pode ser visto, mas as autoridades chinesas dizem que isso não é prova de que o vírus se originou dali, afirmando que você não pode ver um vírus na câmera. Doutora Erin está planejando fazer um hospital improvisado em vários estádios, prevendo o aumento de infectados. 14º dia. Doutora Erin acorda no quarto de hotel tossindo. Ela mede a temperatura e percebe que está com o vírus, então informa os funcionários do hotel para conseguir os nomes de todos que trabalharam naquele quarto nas últimas 24 horas. Ela liga para Shiver e conta a má notícia, depois disso fica em um dos hospitais improvisados no estádio. Shiver tenta levá-la para uma instalação melhor, mas é dito que é um desperdício de recursos para apenas uma pessoa. Na China, Leonora terminou sua pesquisa e concluiu que Betty é a paciente zero e enviará os dados para Genebra. Sanfeng diz ter lido na internet que os Estados Unidos e França têm a vacina, mas estão escondendo da China. Quando ela sai, Feng faz um telefonema. Enquanto dirige, o carro é parado e Leonora é colocada em uma van. Sanfeng a leva para sua aldeia, e planeja usá-la como garantia para conseguir a vacina o mais rápido possível. Shiver é informado de que há planos de quarentena em Chicago. A Guarda Nacional está montando bloqueios nas estradas e fechando a fronteira. O serviço secreto colocará o presidente em um abrigo secreto, e o Congresso está vendo como trabalhará pela internet. Ele também é informado de que quando a notícia disso se espalhar, haverá pânico generalizado, então é crucial não contar a ninguém até que estejam prontos para noticiar publicamente. Alan pegou o vírus e está fazendo um vídeo para seu blog tomando Forsythia, dizendo que se ele estiver vivo amanhã, todos saberão que funciona. Mais tarde naquele dia, Shiver liga para sua esposa e instrui a ela para deixar Chicago e não contar a ninguém. Ela pega suprimentos, e quando uma amiga pergunta sobre a situação, acaba falando demais. 18º dia. O blog de Alan está ganhando força, e ele ainda está vivo. Um monte de gente espera na fila de uma farmácia onde eles são informados de que apenas 50 doses de Forsythia serão distribuídas. Todos ficam em pânico para conseguir a dose. Mitch e sua filha vão ao mercado comprar comida, mas a cidade está um caos total, com pessoas saqueando e pessoas doentes andando por aí sem máscaras, tossindo, então saem de lá. Eles tentam chegar a um estado vizinho, e ficam sabendo que a fronteira está fechada, pois eles estão em quarentena. Doutora Erin ainda está em um dos estádios. Quando um homem ao lado dela reclama de frio, ela tenta dar sua jaqueta, mas está muito fraca. Ela acaba morrendo pouco tempo depois.
Shiver está dando uma entrevista na TV, onde drogas alternativas não comprovadas estão sendo discutidas. Ele diz que estão sendo avaliadas, mas além disso, o melhor que as pessoas podem fazer no momento é lavar suas mãos e manter distância dos outros. Quando Ala aparece, ele diz que a verdade sobre o vírus está sendo mantida em segredo pelo CDC e a OMS, para permitir que amigos do atual governo se beneficiem financeiramente e fisicamente. Ala insiste que a OMS está em parceria com companhias farmacêuticas, mas Shiver nega essas alegações, e diz que não há provas científicas de que Forsythia funcione. Ala o confronta, pois aparentemente uma amiga de sua esposa postou sobre a quarentena no Facebook, horas antes do anúncio oficial. Mais tarde, Shiver é informado de que ainda não poderá ser substituído, mas haverá uma investigação e ele deve se manter fora dos olhos do público por enquanto. 21º dia. David e Ellie descobrem que a mutação do vírus e a nova cepa é muito mais contagioso. Eles estão testando potenciais vacinas em macacos, mas nenhum sobreviveu até agora. A taxa de mortalidade está entre 25% e 30%, dependendo da saúde, condições socioeconômicas e nutrição de uma pessoa. Espera-se que com a nova mutação, cada pessoa infecte no mínimo mais 4 enquanto anteriormente eram 2, e sem a vacina, prevê-se que aproximadamente 8% da população mundial irá contrair a doença. 26º dia. O número de mortos nos Estados Unidos atingiu 2,5 milhões. O presidente emitiu uma declaração implementando o toque de recolher obrigatório nas principais áreas metropolitanas devido aos tumultos. Os militares estão distribuindo refeições, mas acabam enquanto vários ainda esperam na fila, e as pessoas começam a brigar. Mais tarde, Mitch ouve tiros na casa vizinha e tenta ligar para a emergência, mas todas as linhas estão ocupadas. 29º dia. Mitch invade a casa vazia de um vizinho e rouba uma arma. Jory está no quintal com o namorado, fazendo anjos de neve. Ele fica em cima dela e tira a máscara. Ela se afasta, mas ele argumenta que se nenhum deles tem o vírus, não poderão transmiti-lo um ao outro. Quando estão prestes a se beijar, Mitch aparece e o puxa de cima dela, pedindo que ele vá para casa. De volta ao CDC, a vacina de Ellie finalmente funciona e ela injeta a si mesma. Ela vai ver seu pai no hospital, tira a máscara e conta a ele sobre a notícia. Ele está preocupado e diz que não quer deixá-la doente, mas ela diz que está testando sua vacina. A vacina começa a ser fabricada e a administração de alimentos e drogas está acelerando a aprovação. As primeiras doses disponíveis para humanos são esperadas em cerca de 90 dias, mas pode levar um ano para vacinar todos. O número atual de mortes em todo o mundo pelo vírus é estimado em 26 milhões. 131º dia. A casa de Shivers é invadida por ladrões, que estão procurando pela vacina. Os ladrões questionam sua esposa onde está, pensando que ele pegaria primeiro por trabalhar para o governo, mas não. Shiver chega em casa e pergunta se eles a machucaram. Ala ainda é contra a vacina, e está conversando com o investidor. O investidor diz que os estudos mostram que não há provas de que a Forsythia funcione, e pergunta se ele sabia sobre seus estudos quando se conheceram. Alan questiona a integridade dos estudos, sugerindo que há alguma conspiração. Então ele percebe um homem suspeito, e percebe que o investidor usa uma escuta. Alan tenta correr, mas é detido pelas autoridades, que o prendem por fraude com títulos, conspiração e possivelmente homicídios. Ele insiste que Forsythia o curou. 133º dia. Como não há vacinas suficiente para todos ainda, uma loteria é realizada usando aniversários para distribuírem a vacina de forma justa. De volta à China, Leonor está ensinando as crianças da aldeia. Sanfeng informa a ela que é hora de ir, porque o governo concordou com suas exigências, e lhe dará 100 doses da vacina em troca dela. Eles fazem a troca e Leonora fica livre. Ela está no aeroporto com um homem que foi enviado para fazer a troca, e ele dá a ela uma vacina, e revela que os que trocaram por ela eram placebos. Aparentemente, houve muitos sequestros de cientistas e funcionários do governo, na tentativa de extorquir vacinas. Leonora fica horrorizada com o fato deles condenarem à morte uma aldeia formada principalmente por crianças e sai dali. Os resultados de sangue de Alan não mostram anticorpos para o vírus, o que significa que ele fingiu estar doente, para empurrar Forsythia em seus seguidores, o que lhe rendeu 4,5 milhões de dólares. Por causa dele, agora existem milhões de pessoas que não confiam na vacina. Um de seus seguidores pagam sua fiança, e ele sai. 135º dia. Alan está de volta na rua retomando seu blog para seus 12 milhões de seguidores na internet, insistindo na narrativa de que os Estados Unidos são responsáveis pelo vírus, e que as vacinas são uma farsa. Por outro lado, as coisas estão começando a voltar ao normal, com a anarquia e os saques diminuindo.
Ellie e David armazenaram o vírus em nitrogênio líquido junto com outros vírus mortais antigos. Mitch finalmente deixa Jory ver seu namorado, já que ele está vacinado, e a presenteia com um vestido para um baile improvisado que ele mesmo organizou. Ele pega a câmera para tirar algumas fotos, mas começa a chorar depois de ver as fotos de Beth. Um flashback final acontece. Um morcego é visto deixando cair um pedaço de fruta em uma fazenda de porcos. Um dos porcos come e fica infectado. Um chefe está preparando o porco, mas é informado de que alguém quer tirar uma foto com ele. Ao sair sem lavar as mãos, tira uma foto com Beth. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.